Nas últimas semanas a gente ouviu muito falar sobre a economia quebrada da China, o colapso de seu mercado imobiliário de 7 trilhões de dólares e o impacto que está prestes a ser sentido em todo o resto do mundo. Na verdade, eu até já venho abordando esses tópicos há algum tempo no meu canal e nos vídeos que eu postei referente ao colapso da China eu venho delineando quão severo seus mercados podem ser afetados brevemente. Mas devo dizer para vocês que quanto mais eu pesquisei, mais eu pude ver que tem algumas implicações globais bastante sérias que não estão sendo discutidas e vale a pena chamar a sua atenção porque já começou a acontecer na Europa, Estados Unidos e outros países, e você que tem investimentos tanto em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, você precisa ver esse vídeo para você saber o que vai acontecer em breve. A Europa, por exemplo, ela começou a enfrentar uma paralisação completa por causa do petróleo. Enquanto isso, o dólar está caindo para o seu nível mais baixo nos últimos 20 anos. A inflação global ela vem sendo a mais alta em décadas e, nas palavras de Ray Dalio, os tempos que vamos viver à frente vão ser radicalmente diferentes do que estamos vivendo hoje. Então me esforcei muito para conseguir te explicar isso de forma simples e chegar à verdade sobre o que realmente está acontecendo. A gente vai discutir nesse vídeo o que exatamente está acontecendo e o que isso tudo significa para a economia, se é ou não é tão ruim quanto as pessoas estão falando por aí. E o principal de tudo que vamos falar é o que você pode fazer para ganhar dinheiro nessa situação ou deixar de perder dinheiro, é claro. Então antes do vídeo começar, se você aprecia a pesquisa imparcial que eu faço aqui nesse canal, que faz um conteúdo desse ser muito relevante, me ajudaria tremendamente se você clicasse no botão curtir e no botão se inscrever no canal ativando o sininho. Se você não fez isso ainda, leva apenas uma fração de segundos, é totalmente grátis e caso você não queira fazer isso agora, você pode mudar de ideia mais pra frente. Isso ajuda o todo poderoso algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para mais e mais pessoas. Então muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo aqui comigo. Então mergulhando a fundo aqui no conteúdo, quando se trata de uma recessão global, a gente tem que conseguir entender o que está causando isso, ou melhor, quem está causando isso. Para isso a gente tem o termo globalização. Por exemplo, mesmo que cada país ele tenha sua moeda, sua economia, fornecimento de bens e serviços, ao longo do tempo se torna cada vez mais lucrativo expandir esses serviços no exterior e se conectar a outros países para assim conseguir fazer negócios mais lucrativos. Isso permite os países obter uma vantagem competitiva fabricando no exterior, assim comprar produtos de forma mais barata e principalmente obter acesso a um grupo demográfico totalmente novo para aumentar os lucros. Por exemplo, mais da metade da receita do Facebook ela está alocada no exterior. 67% das vendas da Apple são feitos fora dos Estados Unidos. E inclusive a Tesla ela vem coletando 25% da sua receita da China. Mas nem tudo são flores como eu venho falando aqui. Por um lado tem a criação de muitos empregos, ideias inovadoras. As pessoas podem ter um padrão de vida mais elevado em todo o mundo. E sem falar também que se não fosse pela terceirização, por exemplo, um iPhone nos Estados Unidos custaria em torno de $600 a mais, levando em conta que a Apple faz muita importação de componentes que vão dentro do celular utilizando a mão de obra e matéria-prima de outras nações. Caso não tivesse os acordos entre os países, por exemplo, uma bermuda, uma camiseta que você compra hoje por um valor X na prateleira do varejo, você poderia estar pagando em torno de 2 a 4 vezes mais. E no meu ponto de vista, a principal desvantagem que a gente tem hoje é porque os países eles estão todos interconectados e quando existe uma crise muito forte em uma determinada nação que impacta muito a economia global, essa crise ela pode fazer um efeito dominó e também quebrar a economia de outros países. E esse efeito dominó acontecendo é o que vai causar a temida recessão global, que é o que já estamos vendo sinais agora nos dias de hoje. Então você deve estar se perguntando o que está acontecendo, como os países vão ser afetados. Eu já vou te adiantar que não é apenas um país, um evento que é o causador disso tudo. São vários eventos, vários países que contribuem para essa catástrofe ela acontecer. E principalmente o fato de estar acontecendo muitos problemas fortes ao mesmo tempo. Um exemplo bem prático aqui é a guerra entre Rússia e Ucrânia que está acontecendo na Ucrânia. Embora seja uma situação muito complexa globalmente de você entender, a invasão ela resultou em um aumento repentino das commodities, como por exemplo petróleo e gás à medida que a produção desses ativos foi interrompida. Além disso, também outras exportações de commodities foram afetadas, como por exemplo o níquel de trigo, o alumínio, dos quais a Rússia é um grande produtor e assim o impacto ele vai se estendendo cada vez mais e mais. E para você ter ideia, 90% dos suprimentos de neon de grau de semicondutor dos Estados Unidos, eles vêm da Ucrânia e 35% do paládio que chega nos Estados Unidos ele vem proveniente da Rússia, o que significa que a produção de chips de computadores semicondutores tornou-se ainda mais tensa depois que esses chips eles são integrados em tudo, desde carros, computadores, telefones, videogames, eletrônicos, painéis solares, enfim, qualquer componente que use um chip eletrônico ele vai ser afetado no preço sim. Então se você em breve vê um aumento desses itens na prateleira, não se assuste, é por causa dessa crise global. Muito provável que você também já deve ter sentido o impacto na bomba de combustível. Como eu falei, essa crise ela está causando a paralisação da produção de petróleo, de gás, então você sim vai sentir o impacto nas
bombas de combustíveis também, ou já está sentindo provavelmente. Um exemplo mais prático ainda que você pode ver por que os carros subiram tanto de valor. Você tem um carro que você comprou alguns anos atrás, comprou ele zero e hoje ele está valendo mais do que ele custou quando você fez a sua própria aquisição. Esse aumento ele se deve muito ao custo da matéria-prima, custo de produção e principalmente ao gargalo da cadeia de suprimentos. E finalmente temos a tão falada taxa de juros mais alta da história, fazendo um esforço gigantesco para tentar combater a inflação. Os Estados Unidos, por sua vez, eles aumentaram a taxa de juros em um ritmo um pouco mais rápido que outros países, fazendo com que outros países mantenham o dólar americano como uma reserva segura de valor. Então, se você é inteligente numa crise mundial, nunca aposte contra o dólar. No entanto, como o dólar americano ele subiu de valor devido ao excesso da demanda, tornou-se mais caro para outros países negociar esses dólares, forçando os países a imprimir sua própria moeda para poder pagar pelos itens que eles estão adquirindo. Mas isso é uma peça pequena do quebra-cabeça. O que eu vou te falar aqui é a parte mais importante do vídeo, que é sobre a China. E esse assunto ele vem ganhando muita força na internet mundial nos últimos dias. A China hoje ela já é sim uma das maiores economias do mundo, sendo responsável pela fabricação de 20% dos componentes que nós usamos no nosso dia a dia. Então, já que a gente entrou no assunto China, vou falar para vocês que existem 3 fatores principais para uma desaceleração global. O primeiro fator é sobre o Covid. A China optou por adotar a política de que qualquer coisa tem que ser feito para combater com que sua população não seja infectada pelo Covid. Então, por exemplo, se tiver que fechar toda a China, se tiver que ficar todo mundo dentro de casa, não interessa o que aconteça com a economia, vai ser feito isso. Então, eles estão com uma tese lá basicamente de tolerância zero. Isso aconteceu lá atrás e veio afetando muito para ocasionar esse problema forte que tem nos dias de hoje. E como se não bastasse, a gente, além de ter esse problema de Covid, a gente tem também o fato do mercado imobiliário chinês ficar sendo alimentado por muito tempo por especulações excessivas, falsas promessas, o que causou uma alta de preço gigantesca nos imóveis, e foi nesse sentido que a população chinesa viu a oportunidade de ganhar muito dinheiro e enriquecer através do mercado imobiliário. Os imóveis começaram a valorizar muito sem parar nos últimos meses, últimos anos, e a população chinesa não quis ficar de fora. Foi causado o famoso FOMO, no caso o medo de ficar de fora. Então as pessoas começaram a ir nos seus bancos, pegar empréstimos, se alavancar, fazer financiamentos que não tinham condições nenhuma de pagar qualquer problema que acontecesse na economia. Esse financiamento teoricamente não conseguiria ser pago e foi assim que foi acontecendo a grande catástrofe. Então, para vocês entenderem, quando começou esse aumento dos imóveis, os chineses começaram a pegar muito empréstimo, fazer financiamentos e aí a economia começou a desacelerar e quem pegou esses empréstimos não está conseguindo honrar com o banco, fazer o pagamento das parcelas, começou a faltar dinheiro para as construtoras continuarem a fazer as suas construções. Por exemplo, teve muita construtora que estava vendendo imóveis sem ao menos ainda ter dinheiro para produzir eles. Teve muita construtora fechando negócios sem ter sequer caixa para começar a iniciar o imóvel. Então, conforme isso foi acontecendo, começou uma procura muito grande da população. Para você ter ideia, um chinês, quando ele fosse comprar um apartamento, uma casa, um terreno, ele teria que disputar com em torno de 70 pessoas para ver quem que seria o contemplado para conseguir comprar aquele imóvel, pelo fato que a procura por imóveis estava muito grande, teoricamente uma bolha. Aí você deve falar assim, pô, mas a crise imobiliária na China não tem uma correlação com o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Nesse ponto, nem tanto. Mas existe um problema muito grande aí, que a China ela tem um investimento nos últimos 10 anos que ela detém quase $1 trilhão em títulos do Tesouro americano. Então, se a China vender esses títulos a ponto de querer arrecadar dinheiro para sua própria economia, a demanda por esses títulos ela cairia substancialmente, causando assim um grande problema nos Estados Unidos também. Então, só fazendo um resumo para vocês entenderem como que essa crise na economia chinesa pode afetar diretamente os Estados Unidos e assim outros países do mundo. Toda essa desaceleração na China ela pode causar uma desaceleração na exportação de componentes dos Estados Unidos para a China e para outros países. Então, teoricamente, assim, aquele efeito dominó ele começa a fazer sentido, como eu falei. China desacelera, Estados Unidos também, países da Europa e assim por diante, e o colapso ele vai acontecendo cada vez mais forte. Mas como eu falei para você, sempre nas grandes crises existem as grandes oportunidades e eu quero te alertar de como que você pode se proteger, deixar de perder dinheiro e começar a ganhar um pouco de dinheiro nesse momento agora. O primeiro ponto é você não entrar com muita força em nenhum mercado de ações, mercado de criptomoedas. Se você for entrar no mercado, vá de forma lenta, de forma devagar, fazendo aporte
cortes semanais, fazendo um preço médio nos ativos, porque assim você vai comprar empresas de forma mais cara, empresas de forma mais barata, fundos imobiliários mais caros, fundos imobiliários baratos, e a mesma coisa serve para as criptomoedas, porque sim, estamos vivendo um momento que você pode comprar qualquer posição hoje, qualquer papel, qualquer criptomoeda e o mercado no dia seguinte cair mais de 20 a 30%. Isso só o mercado de ações, falando de índice. Se a gente falar de mercado de criptomoedas, então a queda pode ser sim de 50% num dia. Então por isso que eu falo, da mesma forma que o momento ele é muito perigoso para você se expor de forma agressiva, estamos vivendo um dos momentos com mais oportunidade para as pessoas enriquecerem nos próximos ciclos. Porque as pessoas que ficaram ricas, que enriqueceram no último ciclo de alta da bolsa, das criptomoedas, elas estão plantando há algum tempo. E a hora de plantar, como eu falo, é agora, só que de maneira responsável. E se você está curtindo esse conteúdo, eu já te pedi para você se inscrever no início do vídeo e peço novamente. A sua inscrição ela é muito importante para eu continuar entregando esse conteúdo de qualidade. Então clica no botão se inscrever aqui embaixo e também ativa o sininho da notificação para receber os próximos vídeos. E já que eu falei do mercado financeiro, eu também quero te alertar que não adianta você só ficar focado em comprar ações, comprar criptomoedas. Você tem que focar em ganhar mais dinheiro para conseguir aumentar os seus aportes. E para você conseguir fazer isso e ter uma renda acima de R$ 5.000 por mês, eu estou deixando um vídeo em algum lugar da tela que você pode clicar nesse vídeo e assistir ele. Esse vídeo ele vai te dar o caminho das pedras para você conseguir ter uma renda extra além do seu trabalho que você já tem hoje, tá bom? Eu sou o Luiz Fernando e te agradeço por ter assistido esse vídeo comigo até o final. Valeu!